Imagine acordar em um dia comum. Você toma café, se arruma para o trabalho, sai, tranca a porta de casa, imaginando que seria apenas mais um dia como qualquer outro. Agora imagine desaparecer alguns minutos depois. Sem gritos, sem testemunhas, sem sinais de luta, nada. Foi exatamente isso que aconteceu com Jennifer Cassie, uma jovem de 24 anos que saiu para trabalhar em Orlando, na Flórida, e nunca mais voltou. E talvez o detalhe mais perturbador dessa história é que existe uma imagem do suspeito. Um homem caminhando calmamente perto do carro abandonado dela, só que existe um detalhe quase impossível. Em todos os frames importantes, o rosto dessa pessoa ficou escondido atrás das grades da cerca. Literalmente todos. E até hoje, mais de 20 anos depois, ninguém sabe o que aconteceu com Jennifer Cassie. Oiê, se você não me conhece, eu sou a Lê. E se você, assim como eu, não consegue esquecer esses mistérios sem respostas, já se inscreva no canal. Não esqueça de deixar um like e deixar um comentário aqui embaixo me falando qual o próximo caso você quer ver por aqui. E hoje vamos falar de um dos casos mais misteriosos e frustrantes dos Estados Unidos. Porque nesse caso não faltam teorias, não faltam suspeitos e tecnicamente não faltam pistas. Existe vídeo, existe o carro, existe uma possível imagem do suspeito, mas mesmo assim, 20 anos depois, Jennifer Cassie continua desaparecida. E quanto mais você mergulha nesse caso, mais assustador ele fica, porque parece que alguém planejou detalhe por detalhe o que aconteceu. Jennifer Joyce Cassie nasceu em 20 de maio de 1981 em New Jersey. Ela cresceu em Tampa, Flórida, e mais tarde se mudou para Orlando, onde fez faculdade na UCF, se graduando em finanças em 2003. Depois ela continuou morando em Orlando. Amigos e familiares descreviam Jennifer como extremamente organizada, responsável e muito independente. Ela era o tipo de pessoa que parecia ter a vida inteira planejada. Aos 24 anos, Jennifer já tinha coisas que as pessoas levam muitos anos para conseguir. Ela já tinha uma carreira estável, ela já tinha segurança financeira, um relacionamento sério e ela tinha acabado de comprar seu próprio apartamento. Jennifer trabalhava como gerente financeira na empresa Westgate Resorts. E segundo pessoas próximas, ela levava o trabalho muito a sério. Ela era muito cautelosa. Ela respondia mensagens rápidas, avisava quando chegava em casa, carregava spray de pimenta, sempre tomava precauções extras e dificilmente quebrava a rotina. Talvez seja exatamente por isso que fez o desaparecimento dela parecer estranho tão rapidamente. Poucos dias antes do desaparecimento, a Jennifer havia viajado com seu namorado Rob para as Ilhas Virgens. As fotos daquela viagem mostram uma mulher tranquila, feliz e relaxada. Eles já namoravam há 1 ano à distância, já que o Rob morava em Fort Lauderdale. Segundo amigos, Jennifer parecia empolgada com o futuro. Ela tinha planos, objetivos e uma rotina estável. Nada indicava que alguma coisa estivesse errada. Ninguém imaginaria que aquelas seriam algumas das últimas fotos de Jennifer viva. Jennifer voltou para Orlando no domingo, dia 22 de janeiro de 2006. No dia seguinte, ela falou com os familiares, falou com o namorado, foi trabalhar, voltou para casa. Tudo parecia normal. Existe um detalhe que só seria analisado mais tarde, que foi que na noite anterior do desaparecimento da Jennifer, no dia 23, ela e o namorado dela tiveram uma pequena discussão. Nada muito sério, mas foi sobre o relacionamento à distância deles, que estava deixando a Jennifer insegura. Mas acabou que essa foi a última vez que alguém falou com a Jennifer, porque na manhã seguinte ela iria desaparecer. A manhã do dia 24 de janeiro de 2006 começou como qualquer outra. Pessoas indo trabalhar, carros enchendo as ruas, comércios abrindo, e em algum momento daquela manhã, Jennifer desapareceu. Ela deveria ter ido trabalhar normalmente, mas nunca chegou ao escritório. Colegas estranharam rapidamente porque Jennifer era extremamente pontual, e aquilo simplesmente não fazia sentido. Quando familiares tentaram ligar, as chamadas iam direto para a caixa postal. Ela não respondia mensagens e no começo ninguém pensou pior.
porque Jennifer não parecia o tipo de pessoa que simplesmente desapareceria. Ela avisava quando chegava em casa, respondia mensagens rápido, falava frequentemente com os pais. Sua amiga até disse numa entrevista que quando ela ia no mercado à noite, na parte que ela tinha que passar ali pelo estacionamento, ela ligava para alguém até ela conseguir chegar no carro dela. Então o silêncio começou a assustar, porque quanto mais o tempo passava, menos aquilo parecia um atraso comum, e mais parecia que alguma coisa tinha acontecido. Talvez o mais doloroso seja que Jennifer saiu de casa achando que voltaria mais tarde. A bolsa ficou, objetos ficaram, planos ficaram, mas a Jennifer nunca mais voltou. Em poucas horas, os pais decidiram ir até o condomínio, e naquele momento a família ainda não sabia, mas aquela ida até o condomínio mudaria tudo. Jennifer morava em um condomínio chamado Mosaic at Millenia, e ela escolheu ele justamente por ser um condomínio fechado e ela se sentir mais segura com isso. O lugar ainda estava praticamente em construção, e isso significava trabalhadores circulando diariamente, apartamentos vazios, áreas isoladas e pouca movimentação em alguns corredores. Quando os pais chegaram ao apartamento, algumas coisas começaram a chamar atenção. Não existiam sinais claros de luta, mas o carro dela não estava lá, o celular havia sumido e objetos pessoais importantes também tinham desaparecido. Rapidamente, eles perceberam que alguma coisa estava muito errada. E então surgiu um detalhe perturbador. Segundo familiares, a Jennifer já havia mencionado que não se sentia segura lá. Ela já tinha dito que alguns trabalhadores ficavam observando ela e que em alguns momentos ela evitava caminhar sozinha à noite. Talvez alguém estivesse já observando Jennifer há muito tempo. Mas a polícia diz que na verdade ela só tinha fugido por causa da discussão com o namorado e que quando eles menos esperassem ela estaria de volta. Somente 24 horas depois a polícia registrou a Jennifer como uma pessoa desaparecida e o seu apartamento nunca foi isolado como uma cena de crime. Um casal relatou que viu o carro da Jennifer na manhã de seu desaparecimento. Eles disseram que o carro estava andando em zigue-zague e que parecia que duas pessoas dentro do carro estavam tentando tomar o controle dele. Isso era uma pista crucial, mas infelizmente as testemunhas não conseguiram dar certeza de que tinham duas pessoas dentro do carro e quem elas eram. Pouco tempo depois, a polícia encontrou o carro da Jennifer e haviam marcas estranhas no capô do carro dela. Drew Casey, o pai da Jennifer, falou que aquelas marcas poderiam indicar sinais de violência, como se alguém tivesse sido jogado sobre o carro e tentado se apoiar para sair. Segundo ele, as marcas pareciam impressões das mãos e dedos, mas até hoje não houve uma conclusão oficial sobre o que realmente causou aquelas marcas. O veículo estava abandonado em um outro condomínio a cerca de 1,8 km do apartamento dela. E foi ali que surgiu a pista mais famosa. Uma câmera de segurança registrou alguém estacionando o carro. A pessoa fica cerca de 32 segundos dentro do veículo, depois desce. E começa a caminhar calmamente em direção novamente ao condomínio de Jennifer. Mas quando os investigadores analisaram as imagens, perceberam algo absurdo. O rosto daquela pessoa nunca aparecia. Frame após frame, as grades da cerca escondiam exatamente a face do possível suspeito. Literalmente todos os frames. Quais são as chances disso acontecer? As imagens começaram a se tornar famosas no mundo inteiro, porque parecia impossível. Investigadores descobriram que a câmera registrava imagens em intervalos específicos. Exatamente no momento em que o rosto aparecia, a pessoa passava atrás de uma barra no portão. Até hoje ninguém conseguiu identificar oficialmente quem era aquela pessoa. Era um homem, uma mulher? Nada foi confirmado. A única coisa que os investigadores e o FBI confirmaram foi a altura do suspeito, que girava em torno de 1,60 a 1,65. E talvez a resposta para o desaparecimento da Jennifer estivesse atrás daquele portão o tempo inteiro. 3 anos depois, a polícia investigou uma governanta que disse que
aquela pessoa da gravação parecia muito com alguém que ela conhecia, e ele trabalhava no complexo de apartamentos na época que a Jennifer desapareceu. O seu nome era Chino, e seu nome já havia aparecido antes. Uma semana depois do desaparecimento de Jennifer, a polícia recebeu uma denúncia anônima falando que Chico talvez tivesse alguma coisa a ver com tudo isso. A polícia também descobriu que muitos funcionários meio que moravam nos apartamentos que ainda não estavam prontos, usando eles de alojamento. Além disso, ele havia trabalhado no apartamento da Jennifer uma semana antes do desaparecimento. Chico estava preso, cumprindo pena por estupro de vulnerável, e ele foi interrogado e negou tudo. Ele passou pelo polígrafo, o que, só uma aspas aqui, isso não quer dizer nada, e ele tinha mais do que 1,60, 1,65. Na verdade, ele tinha 1,75, que era consideravelmente mais alto do que a pessoa nas câmeras de segurança. Outro suspeito foi um colega de trabalho chamado Johnny Campos. A família da Jennifer disse que ela já havia reclamado dele. E no dia do desaparecimento dela, ele chegou atrasado no trabalho. Alguns colegas alegaram que ele parecia nervoso nesse dia. Ele disse que era só por conta de uma multa de trânsito, mas isso nunca foi realmente confirmado. Outra pessoa disse que ele falou que essas horas a Jennifer já tinha sido devorada por jacarés e que ela já havia morrido. A polícia acredita que ele não tem nenhum envolvimento com o crime e que isso não passou de uma coincidência. Sim, bizarro. O caso fica cada vez mais revoltante. A família Cass disse que desde o começo a investigação teve vários problemas. Algumas evidências haviam sido perdidas, o apartamento não foi isolado, e familiares afirmam que a polícia demorou muito nas primeiras horas para eles fazerem alguma coisa. As horas se tornaram dias, que se tornaram meses e anos, e com o passar do tempo, a família da Jennifer começou a conduzir a investigação por conta própria. Eles gastaram dinheiro, contrataram investigadores, participaram de entrevistas, distribuíram cartazes e nunca desistiram de procurar respostas. Com o passar dos anos, várias teorias surgiram. A teoria mais conhecida envolve os trabalhadores da construção que circulavam diariamente pelo condomínio. Na época, o Mosaic at Millenia ainda estava praticamente em obras. Isso significava que muitas pessoas estavam entrando e saindo todos os dias. Alguns trabalhadores utilizavam documentos falsos, outros desapareceram pouco tempo depois do caso. Isso criou um enorme problema para os investigadores porque muitos daqueles homens nunca chegaram a ser identificados corretamente. Jennifer já havia comentado que se sentiu observada naquele lugar. Ela dizia que alguns trabalhadores encaravam ela constantemente e em alguns momentos evitava caminhar sozinha pelo condomínio. Então surgiu uma pergunta perturbadora. E se alguém estivesse observando Jennifer há semanas? Outra hipótese é que Jennifer tenha sido atacada poucos segundos depois de sair do apartamento. Talvez enquanto caminhava até o carro, talvez alguém estivesse esperando. Os investigadores acreditam que tudo pode ter acontecido extremamente rápido, sem gritos, sem luta visível, sem tempo de pedir ajuda. Isso explicaria um detalhe importante. O apartamento dela não apresentava sinais claros de violência, como se Jennifer nunca tivesse conseguido voltar para dentro de casa. Talvez o ataque tenha acontecido exatamente naquele pequeno trajeto entre a porta do condomínio e o estacionamento. O investigador da família também tem uma teoria dele, que é que quando a Jennifer saiu de casa, na hora que ela se virou para trancar a porta, que foi pouquíssimo tempo que você se vira para trancar a porta, ela não viu as costas dela e alguém no apartamento da frente, que no caso dessa teoria dele seriam alguns homens, teriam sequestrado ela e levado ela para dentro do apartamento. Nesse mesmo dia que ela desapareceu, eles estavam trocando o tapete, o carpete dos apartamentos. E uma testemunha disse que viu
alguém jogando um rolo, como se fosse um tapete, num rio ali próximo do apartamento da Jennifer. A teoria é que esses homens do apartamento da frente teriam enrolado ela nesse tapete, carpete, e descartado o corpo. Os investigadores chegaram a olhar esse rio que a testemunha falou, mas nunca encontraram nada. E em 2016, o estado da Flórida declarou oficialmente a Jennifer como morta. Os pais dela se tornaram um símbolo de perseverança em casos sem solução. Durante anos, eles continuaram aparecendo na mídia, pressionando autoridades e tentando manter o caso vivo. Em 2018, a família conseguiu acesso aos arquivos da investigação. Eles esperavam encontrar respostas. Mas mesmo depois de milhares de páginas analisadas, Jennifer continua desaparecida. No final de 2025, a família teve um motivo de esperança. Os investigadores eles descobriram evidências de DNA do caso que nunca tinham sido testadas. Embora até agora nada tenha sido divulgado, a nossa esperança de que isso possa ajudar o caso se mantém. Enquanto o tempo passa, a família de todo mundo continua. As pessoas se mudam de cidade, se casam, têm filhos. Mas para a família Cassie, a vida continua parada naquela manhã de janeiro. Porque durante 2 décadas eles continuam esperando respostas. Esperando uma ligação, uma pista, qualquer coisa. E talvez a parte mais cruel desse caso seja exatamente essa. A Jennifer desapareceu, mas as dúvidas não desapareceram junto. Onde está Jennifer Cassie? Se você gosta desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e um comentário aqui embaixo me dizendo qual próximo caso você quer ver por aqui. E lembre, às vezes os maiores mistérios acontecem na luz do dia. Até um próximo vídeo e um beijo! Hello, I'm Jennifer Cassie.